Uberaba. Aham. Uberlândia você não trabalhou, não? Não, Né? Uberlândia não. A de Uberaba, eu estava tentando lembrar. O nome de Uberlândia era... Pode falar? Não? Pode, vontade, era vontade. Paranaíba, que a gente brincava perna para riba, que a gente brincava lá. Isso foi em 1990, 91. E foi um período muito bom. E em Belo Horizonte foi... A Belo Horizonte, eu já lembro, é a 97 FM, Aham. que era uma rádio que ficava lá. E foi esse meu período. Na verdade, eu vou contar pela primeira vez aqui que antes de tudo isso, o meu primeiro emprego foi numa TV que era afiliada ao SBT na época, lá em Belo Horizonte, a TV Alterosa. Terá, conheço muito. TV Adoro a TV. Alterosa. É filiada do SBT? Até hoje, Afiliada, né? Até sim. hoje. Mas isso foi nos anos 80. Aham. E na época tinha um programa chamado Clubinho, com a tia Dulce Maria. É. Aliás, se a Dulce Maria um dia vir isso aqui, um beijo para ela, muito querida. E eu trabalhava na produção ali. Eu trabalhava todos os dias ali com Oswaldo Salomão, que era o produtor. E eles precisavam, a RCA Victor, que era a época a gravadora, tinha um álbum, Os Patinhos, que eram 3 patinhos que ficavam cantando música da Gretchen, música de não sei mais quem é lá, em alta rotação. Em alta rotação. E se o pessoal colocar no YouTube, os patinhos vão aparecer lá. E aí calhou, meu pai assinou na época autorizando para eu ser um dos patinhos. Aí eu apresentei com o Bozo na época, todo o pessoal que eles iam para Belo Horizonte, às vezes nos aniversários, a toda aquela turma, vou fazer o saudosismo aqui, né, do SBT lá, tinha o Bozo, tinha o professor Papai Papudo, Salsifufu, professor Salsifufu. Como que era o nome da... Mafalda. Mafalda, vovó Mafalda. Valentino Gusso, de saudosa memória, o Uhum. Pedro de Lara também. Acho que a maioria, eles já... Todos faleceram, acho. Sim, né? sim. Todos. E a gente apresentou no Mineirinho, então eu já tinha um pé em TV desde aquela época, sabe? Desde novinho. Desde novinho. Que coisa. E essa voz, quando falavam pra você, você tem que trabalhar em rádio e televisão, era pela voz que você já tinha ou a voz Não, veio depois? espontaneidade. Você sabe que quando você é adolescente, Aham. tem aquela época que você atende o telefone e o pessoal fala assim, oi, dona. Para mim aconteceu muito. Muito. E você também começa a falar, aquela coisa assim, né? Exatamente isso. Depois vai ficando mais grave, mas eu nunca fiz nenhum curso de rádio, nada, não fiz rádio e TV. Fui aprendendo assim, ficava vendo programas de TV como o Silvio Santos, ficava imitando os timbres, que era outra época. Sim. Cid Moreira. Cid Moreira. Era aquela. Foi antes do boom das rádios FM, era a AM, que era mais aquela coisa grave, né? Rádio tal, você está ligado agora com a gente. Rádio Mundial, né? Rádio Globo. Rádio Globo, não sei o quê. Depois agora já a FM jogou para cima. Para cima, já mudou. E hoje já a impostação já quase morreu. O rádio ele deixa o cara muito duro, né? Tanto é que quando o cara sai do rádio e vai para televisão, é bem difícil o cara ajustar e acertar. Alguns conseguiram e outros não. Porque o rádio realmente, a voz impostada, o jeitão de falar, muda, é diferente da televisão, né? E a internet hoje exige que você seja cada vez mais solto, mais natural. Mais informal. Né? Mais Quanto informal. Mais natural, melhor. Gagueiras, erros que antes não passariam de jeito nenhum, hoje são aceitáveis porque humaniza o apresentador. Eu acho que, inclusive, aquela história que foi criada em televisão de falar silêncio, gravando, eu acho isso terrível. Porque quando você fala silêncio gravando, silêncio, você bota um clima no estúdio que atrapalha, tira a naturalidade das coisas, né? Que gera uma apreensão no começo assim. Eu acho que isso, eu não gosto disso. Quando eu vou gravar comercial que fala silêncio, eu falo, ai meu Deus, eu fico tenso. Esse negócio me atrapalha. Bom, mas do rádio, do patinho, de tudo isso que você viveu. Ninguém mais... É a primeira vez que eu revelo esse negócio do patinho, viu? Vai virar meme. O pessoal vai começar a procurar na internet. Cadê os 3 patinhos agora? Mas não vou achar, só tem o disco, porque os patinhos não existiam, na verdade. Cada lugar eles colocavam 3 crianças, uma menina e 2 para vestir a roupa. Entendi. E a gravação era toda feita em estúdio. Então não vou achar nada. Felizmente não havia YouTube na época para deixar rastro do crime. Como que você se transformou no Rodrigo Silva, assim, com tantos diplomas? Qual foi o primeiro? Olha, na verdade eu sempre gostei de estudar, mas eu não fui aquele aluno meritório. Dificuldade aqui, ali em matemática. E eu tinha uma amizade muito grande com o padre da paróquia onde eu frequentava, que eu era católico. Sim. A Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, em Belo Horizonte. E eu ia para a casa pastoral e via aquele monte de livro dele lá, que, ironia das ironias, eu herdei essa biblioteca dele. Olha só. O padre Roque depois virou Dom Sebastião Roque, virou bispo. Ele faleceu. E eu lembro que um dia ele falou assim, olha, o padre não tem filho, mas pode ter herdeiro.
Você sempre ficava namorando meus livros, eles são seus. Estão na minha biblioteca hoje. E eu via livro de latim, livro de grego, de hebraico, e eu, aí na fase dos 9 anos, 8, 10, eu falava, o que é isso, padre? Essa aqui é a língua da terra de Jesus. Um dia você vai lá. E ficava. E eu queria aquele despertamento para a teologia. E quase fui padre nessa situação, não é? Depois eu me tornei adventista e coloquei na minha cabeça, eu queria estudar teologia. Fiz teologia, foi minha primeira graduação, fiz bacharel, 4 anos. 4 anos de teologia. Ok. Depois eu fiz filosofia também. Aí filosofia são mais 3 anos de faculdade, porque eu aproveitei muita matéria da teologia. Fiz o mestrado em teologia patrística, aí que vai estudar latim, aquela coisa toda. Depois que veio o doutorado em teologia, depois uma especialização na Universidade Hebraica, depois que veio o doutorado em arqueologia, depois o pós-doc. Caramba, e você foi fazer arqueologia para complementar ou tirar algumas dúvidas suas, não? Na verdade, foi um acidente de percurso. Sabe aquela coisa assim que... Quando a gente faz o doutorado, geralmente alguns programas têm 2 áreas de concentração, uma maior e uma menor. A área maior de concentração é aquela que você está se especializando. E a menor é uma área subserviente, vamos dizer assim, para você ter uma coisinha a mais, um plus, vamos dizer assim. E eu escolhi a área de arqueologia, porque a minha área principal de estudos era grego do Novo Testamento. Eu estava estudando o Evangelho grego, o texto grego de Lucas. E como área menor, como sub-área, eu escolhi a arqueologia bíblica. Ok. Aí tudo bem. Mas com qual objetivo? Ir, pelo menos uma vez, à vida a Israel. Sim. Eu estou falando aí do 1996, 97, nessa época, e viajar para o exterior era uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Hoje está mais fácil. Mas no passado, uma pessoa que ia à Argentina já ficava toda rotando, né? Foi para a Argentina, ou foi ao Paraguai, né? Trazer o relógio do Paraguai. Tinha no Paraguai já. Né? E aí eu fui para lá, juntei dinheiro. Em 1998 eu fui. E participei de escavações lá pela Universidade Hebraica. E ali eu tive uma epifania com aquele lugar. Você já foi a Israel também? Sim. Você estava contando para mim ali. O lugar é mágico. Não é um misticismo barato. Não, mas é... Como é que eu posso dizer? É como se, de repente, o meu pai tivesse trabalhado na construção desse prédio. Há vários prédios aqui onde nós estamos, mas esse aqui é especial. O meu pai assentou os tijolos, ele esteve aqui. Sabe aquela coisa de memória? E interessante que é uma memória de um lugar onde eu nunca tinha ido. Aí eu falei, eu amo isso aqui. E pensei, e 2 coisas aconteceram. Primeiro eu pensei, eu acho que dá um bom casamento entre arqueologia e Bíblia. Eu vou continuar estudando isso aqui. Mas saí de lá ainda incrédulo, achando que nunca mais voltaria para Israel. Como aquele pessoal que fez a viagem ao espaço. Sim. Olha, obrigado, viu? Aproveita e tira todo o selfie que não vai voltar. E um amigo meu falou assim, não, quem vem para cá com o espírito que você vem, volta. Você vai voltar. Aí depois disso foram mais de 30 vezes indo, escavando. Agora nós estamos escavando em Laquis. É a segunda principal cidade de Judá depois de Jerusalém. E enquanto Deus me der forças e condições, a gente continua indo para lá. O que estuda a arqueologia bíblica? A arqueologia, deixa-me começar da geral para ir para a bíblica, porque a Bíblia é um capítulo, né? A arqueologia, de um modo geral, é o estudo do passado a partir do que nós chamamos de cultura material. Os restos que sobraram desse passado, que na verdade está fragmentado. O ontem da humanidade, Celso, é como se fosse um quebra-cabeça de 10 mil peças, Sim. 9.500 desapareceram. Você tem 500 para imaginar o quadro todo. Então a gente procura, através de cerâmica. Houve várias fases da arqueologia. Ela é uma ciência nova. Ela começa no século XVIII, 1799, com Napoleão Bonaparte, quando ele foi para o Egito e levou vários eruditos consigo e encontraram a Pedra de Roseta. Nessa primeira fase da arqueologia, ela estava preocupada mais com objetos valiosos. Olha, que bonito, isso aqui é um baleiro importante que foi do programa do Celso. Okay. Isso aqui a gente encontrou, vamos colocar no museu. Agora, essa tampinha de água aqui, essa garrafa, isso não tem valor nenhum. Só isso aqui que importa. Depois a arqueologia passou por outras 2 fases. A nova arqueologia, processualista, pós-processualista, onde eu começo a valorizar também essa tampinha de garrafa.
Porque essa tampinha, o formato da garrafa, vai me dar uma ideia do dia a dia real da época. Como é que eles bebiam água naquele tempo? E a arqueologia começou a se interessar não apenas pelo objeto que está no museu, mas pelo lugar que usou aquele objeto. Vamos escavar agora a rua, a praça, a cerâmica, verificar até, vai ser engraçado isso aqui, até restos de coliformes fecais do passado interessam, Não. porque a análise daquilo em laboratório me dá uma ideia dos parasitas que havia na época, do que eles comiam, qual que era a dieta, e me faz, de certa forma, voltar no tempo. Então você tem a arqueologia e ela se fragmenta em várias especialidades. Você tem aqui no Brasil a arqueologia brasileira, você pode ter a arqueologia dos incas, a arqueologia incaica, a arqueologia dos maias, a arqueologia egípcia, egiptologia, a assiriologia, que é a arqueologia da Assíria. De modo geral, a arqueologia bíblica também pode ser chamada de arqueologia do Oriente Médio ou arqueologia do Mediterrâneo, porque ela pega vários países que estão nesse contorno ali, mais diretamente, Egito, Israel, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Irã, Itália, seriam esses países assim que fazem parte do eixo onde as histórias de Israel, Sim, as histórias bíblicas aconteceram. Então a gente começa a escavar e a arqueologia acaba me ajudando em 2 momentos. Em primeiro lugar, ela ajuda a confirmar muitas das histórias que a Bíblia apresenta e que outros autores mais céticos pensavam que era uma alegoria, que era uma invenção bíblica. Ela não, isso aqui aconteceu mesmo, tem uma evidência arqueológica. E a segunda função da arqueologia, ela me ajuda a colocar a Bíblia dentro de um contexto, porque eles viviam numa outra cultura. Aí me ajuda até a ter uma leitura mais sóbria do texto, porque agora eu consigo analisá-lo dentro do contexto da época, com as gírias, as expressões idiomáticas. Antes de entrar aqui para o ar, a gente estava conversando aí com o pessoal sobre as mudanças que houve na comunicação nos últimos 15 ou 20 anos para cá. Sim. Né? E a Isabela até me falou, pois é, hoje o programa de faculdade não é mais rádio e TV, é rádio, TV e internet. E eu tenho certeza que quem estudou comunicação há 20 anos não iria saber nunca o que era YouTube. Eu não sabia até que eu levei uma paulada no Twitter que falaram, leva YouTuber no seu programa. Eu falei, o que é YouTuber? Que é YouTuber? Levei muita paulada, aprendi na dor. Agora imagina alguém que só conhece a comunicação hoje tentando entender a comunicação dos anos 50. Sim. Você tem que voltar lá para compreender como é que era o estúdio, como é que funcionava. Por que certas coisas eram proibidas, hoje não são. Agora imagina... Por que era só ao vivo? Por que era ao vivo? Não tinha, por que era um tascão? tape. O que era? Exatamente. Aí você vai entender. Com a Bíblia é a mesma coisa. Eu volto ao passado e pego as expressões idiomáticas da Bíblia, os usos e costumes, e aí eu vou construindo aquele quadro que coloca a Bíblia literalmente dentro de uma moldura. Agora, você falando em escavações, está fazendo onde? Israel, né? Israel. Israel, ali você tropeça, você acha alguma coisa. Eu fui lá para Cesareia agora, do dia que eu cheguei, estavam escavando lá. Eu falei, o que é aqui? Não, aqui pode ser o novo local, a nova prisão. Onde Paulo estaria. Onde Paulo estaria. E não deixaram filmar muito ali. Eu falei, bom, interessante. Quando eu fui na Cidade Velha, fui atravessar a rua para pegar a van que eu estava, o cara falou aqui estão fazendo uma escavação nova aqui no centro que foram fazer uma não sei se era um viaduto, e acharam aqui não sei o quê. Eu falei, pô, mas acha tudo. Inclusive, você falou que está escavando onde? Laquis. Não é o que tiraram do Eláxia lá, não, né? Não. É Eláxia que fala, não é isso? Como que fala? Do Eláxia eu já escavei lá também. Já escavou? Alaxa. Eu já escavei nesse também. Quer dizer, deixa eu corrigir, escavei não, peneirei. Vou explicar o porquê. Acho que é uma história legal de contar. Se o pessoal der uma gulgada, olha como é que a linguagem vai mudando, hein? Gulgada. O que seria isso... 30 anos atrás. 30 anos atrás. E vamos para frente. Se daqui a 2000 anos os arqueólogos também ficarem olhando, o que é gulgada? Eles têm que entender a expressão. Se o pessoal der uma gulgada e colocar assim, Jerusalém, vista panorâmica, a primeira coisa que vai aparecer são os muros da Cidade Velha e aquela cúpula dourada. Sim. Aquela cúpula dourada é justamente o Domo da Rocha. E do lado do Domo da Rocha tem uma outra cúpula, cor mais escura, como se fosse um cinza escuro. Sim. Ali é a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa em árabe significa
ao longe, à esquina, o que está na esquina. Ok. Porque tem uma tradição muçulmana que ali Maomé amarrou a mula dele, a jumenta, o burak, antes de poder subir ao céu. Tem toda uma história muçulmana nisso aí. Por isso chama Al-Aqsa. E aquele lugar era, na época bíblica, o lugar do primeiro e segundo templo. Ou seja, do templo construído por Salomão, no século X a.C., que foi destruído em 587 a.C., e o segundo templo, que foi construído na época de Zorobabel e continuado na época de Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, ali que dá uma vontade de escavar também. Mas não pode, né? Não pode. Você vai proclamar a Terceira Guerra Mundial se fizer isso. Porque ali, quando Israel criou-se o Estado de Israel, Jerusalém, foi em 48 que o Estado foi criado. Jerusalém só foi tomada pelos israelenses da Jordânia na Guerra de 6 Dias, em 1967. E quando Moshe Dayan, que era o general de guerra, eles já tinham vencido os egípcios, já tinham vencido lá em cima os sírios, mas estavam enfraquecidos. E ali era um centro de peregrinação muçulmana. Os 3 lugares sagrados do islamismo são Meca, Medina e Jerusalém, o Domo da Rocha. Ele pensou, se eu tirar os muçulmanos disso aqui, todos os países árabes vão vir com força e não vai ter Israel. É melhor perder, recuar um pouquinho e ganhar lá na frente. Para o pessoal que está vendo aqui, eu não tinha noção disso. Eu já tinha visitado Israel, eu não tinha noção. Porque você está dentro da Cidade Velha, imagina um teclado do seu computador. Você está andando ali nas vielas, ali é Israel, é Jerusalém. Ali no meio tem um quarteirão enorme que não é Jerusalém. Ali pertence aos muçulmanos, não é isso? Exatamente. Tanto o dia que eu estava lá, a polícia estava autorizando a entrada de judeus, que são os mais religiosos, né? E vão escoltando. E a polícia vai ao lado, para evitar um conflito, né? E as mulheres muçulmanas, muitas vezes, vão gritando ali do lado as frases que Deus é grande, junto com eles ali. Allahu Akbar, né? Que você escuta nos fones, lá nos megafones e tal. Enfim, eu não tinha essa noção que aquilo ali não pertencia a Israel. Na verdade, pertence. Pertence? Pertence. O correto dizer pertence. Ali é Israel. Não é Palestina, não é Jordânia. Só que Israel deixou, justamente por causa dessa questão da guerra, Moshe Dayan fez o seguinte. Esse quarteirão são 144 mil metros quadrados, essa parte aí. Sim. Eu vou deixar que a Jordânia administre isso aqui e vamos respeitar como santuário muçulmano e lugar de peregrinação. Ok. Por isso ficou até hoje, mas é Israel. Seria mais ou menos, como é que eu posso dizer... É como se de repente você falasse assim, olha, esse prédio aqui, Rodrigo, é meu, mas eu vou ceder uma sala aqui para você ter o seu escritório. É mais ou menos o que aconteceu, então, com o Vaticano dentro da Itália? Menos, porque o Vaticano é um país. Mas não era antes, Não né? era antes. 1929 que Sim. Benito Mussolini decretou a Exarca de Ravenna, que foi devolvendo para a Igreja Católica o Vaticano como país. Mas também foi para se livrar de um monte de problema. Foi para se livrar para um monte de problema. Só que lá é menos, que o Vaticano é reconhecido um país. Ali não é um país. Ali é Israel. Apenas deixando a administração... Acho que eu dei esse exemplo do prédio comercial funciona. O prédio tem um dono, mas uma sala é cedida para o Rodrigo para eu ter meu escritório. Então, já que eu estou ali, mesmo dono, para entrar ali ele pede licença, eu que tenho a chave daquela sala, eu guardo o que eu quiser lá dentro, mas eu não sou o dono. Entendi. E é verdade que pode existir a possibilidade da Arca... A Arca da Aliança. Da Aliança estar ali? Como possibilidade. Aqui não é o Rodrigo arqueólogo falando, porque do ponto de vista arqueológico eu só posso fazer referência a coisas que... Sim. Né? Mas do ponto de vista assim, da suposição, da imaginação, pode ser ali o lugar da Arca da Aliança. E explico por quê. Para quem talvez está em casa e não está sabendo o que é a Arca da Aliança, assista ao filme Indiana Jones, a última, que você vai descobrir. Estou brincando, que num dos filmes do Indiana Jones ele encontra a Arca da Aliança, que está nos Estados Unidos. Né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos.
Até me lembra daquele filme A Louca História de Brian, um antigo, não sei se você lembra, é uma comédia do Mel Brooks, que é judeu, né? E judeu tem um humor só judaico. E ele mostra Moisés descendo do alto da montanha com 3 pedras na mão, 3 placas de pedra. Aí ele fala assim, povo de Israel, aqui estão as 3... Aí uma cai no chão e quebra. As 2 tábuas de pedra. Eu não esqueço dessa cena até hoje. Mas o Moisés, ele desce com os 10 mandamentos e Deus fala com ele, constrói um santuário para mim e guarda dentro do lugar mais sagrado desse santuário esses 10 mandamentos num baú feito de madeira de acácia recoberto de ouro com a tampa completamente de ouro maciço. E assim Moisés o fez. E essa arca que tinha os mandamentos é chamada de Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela tinha toda uma glória de Deus. Uma vez um sujeito foi tentar segurá-la para não cair, ele morreu na hora, fulminado. E essa Arca da Aliança ficava dentro do lugar santíssimo. O único que podia vê-la era o sumo sacerdote, uma vez por ano que ele entrava naquele lugar. Então os mandamentos, os 10 mandamentos estavam ali, escritos pelo dedo de Deus numa tábua de pedra. Uau! Quando Nabucodonosor vai destruir Jerusalém, a arca desaparece do cenário. Na história bíblica ela não é mais mencionada, exceto no livro de Macabeus. Para os que têm uma Bíblia de edição católica, que tem os deuterocanônicos, você tem o livro de Macabeus, que fala que mãos piedosas, incluindo Jeremias, ajudaram a esconder essa arca. Outros autores do passado, como Flávio Joséfo, também o Talmude, também falam que a arca foi escondida para que Nabucodonosor não a levasse para a Babilônia. Então, quando Nabucodonosor chega em 587, 586 a.C., tem essas 2 possibilidades, os 2 anos, e destrói o templo de Jerusalém, ele não acha a arca, ela está escondida. E aí vem a pergunta, onde ela estaria? Nessa situação, a arca foi escondida em algum lugar, ninguém sabe onde. No segundo templo, na época de Jesus, não havia mais arca lá dentro. E uma possibilidade é que essa arca pudesse estar debaixo ali mesmo do próprio Monte de Jerusalém. Porque há vários túneis ali. Sim. É um queijo suíço aquilo. Aquilo é. E que não foram escavados. Então, por isso que saem essas hipóteses da arca estar lá. O que tem a ver com a escavação de Al-Aqsa? Não podemos escavar lá. Porém, há uns 10 anos, mais ou menos, uns 10 anos, vários caminhões começaram a sair de madrugada da Al-Aqsa, porque os próprios muçulmanos que administravam lá estavam fazendo uma reforma clandestina. Eles não queriam que ninguém soubesse, então eles tiravam os caminhões de madrugada. Eu passei lá com guia, e o meu guia judeu, ele falou para mim, eles fizeram aqui sem autorização. Exatamente. De qualquer jeito, colocavam tratores aqui embaixo para tirar as coisas, escavaram de qualquer jeito. Exatamente. E antes de você completar o raciocínio e contar essa história, eu passei numa loja de joias, que o dono é amigo desse guia judeu, do Samuel, e ele me apresentou a loja. O que eles fizeram com essa loja e com as joias? Eles começaram a comprar parte desses entulhos e achar coisas raríssimas no meio dessa... Vidro romano. Exatamente. E fazer joias. E estão vendendo com um valor assim astronômico. E aproveitando exatamente a escavação clandestina que fizeram lá. Exatamente. Acho que foram uns 80 caminhões de terra. Que loucura! E o caminhão saía de madrugada e jogava tudo perto do Monte Scopus, lá da Universidade Hebraica. E um aluno do professor Gabriel Barcai passou e viu aquilo. Aluno de arqueologia. Contou para o professor. Gabriel Barcai foi lá, viu de madrugada os caminhões saindo. Falou assim, olha, se Maomé... Vou fazer outro trocadilho com os muçulmanos. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, né? A gente não pode escavar lá, mas podemos peneirar o entulho de lá. Então começaram a fazer o processo do Sifin Project, que hoje está lá perto da Universidade Hebraica. Eu já participei umas 4 ou 5 vezes desse projeto. A gente só peneira tudo aquilo ali, acha prego romano, moeda, eu já achei moeda, já achei restos. Agora, o achado mais fantástico disso, que eu até vou aproveitar e vou pedir licença para fazer um convite para o pessoal e para você, Celso. No dia 12 de novembro,
às 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar em Engenheiro Coelho, cidade que você já esteve fazendo um programa lá. Sim. Vamos inaugurar o primeiro museu de arqueologia bíblica daqui do Brasil. Uau. Um prédio com 3.000 peças originais arqueológicas e algumas réplicas. E por que justamente agora? Então anota aí, pessoal, na agenda, tá bom? Dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, em Engenheiro Coelho. Mas qual que é o endereço? Depois fica atento nas minhas redes sociais. A lá, gente coloca aqui no primeiro comentário, aqui também a gente põe fixo o primeiro comentário. Ótimo, pra maravilha. todo mundo aqui. Aí vai ser um prazer receber vocês lá. Vocês vão ver ao vivo várias peças arqueológicas bonitas. Mas foram encontradas réplicas. por você, não? Não, o que eu encontro fica lá. Fica lá. A única coisa que eu trouxe é um pedacinho de cerâmica, essas coisas Entendi. todas. Mas tem uma... Se encontrar uma moeda é do governo. É do governo. Tá, Apenas coisas que o governo permite que saiam do país. Ok. Por uma legislação de Israel. Ok. E outras peças que foram compradas de antiquários e tudo mais. 3.000 peças? 3.000 peças. 2.900 e pouca, mas eu estou arredondando para 3.000 aproximadamente. Caramba. Se você gosta de visitar aí e é ligado à arqueologia ou gosta de visitar museus, é um grande programa para você. Exatamente. Fora as réplicas. Nós temos réplica de múmia em tamanho natural, muita coisa legal. Um jardim do lado de fora só com árvores bíblicas mencionadas na Bíblia, que o pessoal não conhece. Tamareira, cedro do Líbano, em tamanho natural lá. Uau. Então, muitas crianças não sabem o que são essas árvores da Bíblia. E por que eu citei isso aqui agora? Porque nessa escavação aí do peneiramento do Sifim Project, começaram a aparecer pedaços de mármore de pórfiro, O que é pórfiro? Pórfiro é um tipo de mármore avermelhado. Ele é caríssimo, caríssimo. Somente, por exemplo, túmulos de imperadores têm aquele mármore de pórfiro, que ele era caríssimo na época. Até hoje ele é muito caro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir à França, a Paris, Sim. e visitou o túmulo de Napoleão Bonaparte. Já visitei. Lá o túmulo, aquele túmulo de Napoleão, que tem aquela pedra vermelha, aquele é o pórfiro. Aquele é o pórfiro. Então imagina quão caro não é. Mas começaram a aparecer pedaços cortados. Mármore de pórfiro, tinha alguns outros tipos de pedaços de pedras, como a próprio calcário, outras pedras assim. E começaram a pegar e montar um quebra-cabeças. Sim. E hoje nós temos a ideia como era o piso do templo da época de Jesus. Caramba! E no museu eu separei uma parte, um quadrado, onde nós vamos remontar como era o piso da época do templo de Jesus. Caramba, então que demais a pessoa isso. vai entrar no museu já tendo uma aula como é que era o piso do templo. Que máximo. Por isso que eu contei isso aqui agora. Você sabe que Israel é Jerusalém, Tel Aviv, ali, assim, é um lugar que a gente vai, eu fui e falei, tá bom, fui uma vez. Não deu muito tempo, me deu vontade de voltar, porque é um lugar realmente, não é mágico, é um lugar abençoado. Com certeza. Abençoado. E lá eu tive a sorte de conversar com a pessoa, você viu aquele barco agora que encontraram? Sim, lá no Igalalon, que tem um barco da época de Jesus. Igalalon é o nome do kibbutz. Do kibbutz. Do kibbutz. Então, eu encontrei... Gnossar é o nome do local onde ele está guardado. Gnossar. E eu encontrei a pessoa que achou. É um velhinho já. Ele faz obras. É a obra de arte. Uma vez eu entrevistei lá, esqueci o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele. Eu gravei com ele também no celular, tal, tirei fotos com ele. Tá vindo Davi na minha cabeça, mas eu tenho que checar. Mas assim... Ele aparece naquele videozinho, inclusive. Aparece no vídeo. E eu escavei com aquela mulher que aparece no vídeo. Não tem uma mulher que aparece sentada no barco, quando o barco flutua, que dá a ideia? Eu estava numa escavação lá em Laquis, escavando agora, e eles trouxeram uma restauradora. E eu conversando com ela um dia e tudo, já de idade, porque aquele vídeo ali já tem alguns anos já. Isso foi nos anos 80. Quando eu olhei assim... Falei, você trabalhou na recuperação do barco encontrado lá em Gnossar? Você que está no vídeo, ela sim. Que máximo. Qual que é o sonho do arqueólogo? Qual que é seu sonho? Quando você está lá em Israel, por exemplo, fazendo uma escavação, fazendo o seu trabalho, qual que é seu sonho? É achar eu estou nessa Arca da Aliança, né? Olha, seria muito interessante achar a Arca da Aliança, mas eu vou ser menos ousado. Um grande sonho que eu gostaria de ter é encontrarmos mais manuscritos bíblicos anteriores ao primeiro século. Não encontraram agora, lá perto do Mar Morto, o cara jogou uma pedra
E fez um barulho Isso foi em diferente? 1948. 48, não foi agora? Não foi agora, foi em 48. O que eles encontraram agora, na época da pandemia, foram algumas cavernas que fazem parte da região do Mar Morto, onde Bar Kokhba estava refugiado, e encontraram alguns fragmentos ali do livro de Oséias, acho que, se não me engano, de Jeremias também, alguns fragmentos em grego. Era uma cópia da Septuaginta. A descoberta mais recente foi o Palácio de Herodes agora? Não foi também, né? Mais recente, deixa-me ver. O Palácio de Herodes já tem uns 5 anos que encontraram. Gigante. Perto da porta de Jaffa, ali, Sim. do lado da porta de Jaffa. Tem o Palácio de Herodes. Todo ano tem escavações novas. Eles encontraram um templo pagão em Tel Motsar. Talvez é esse aí que você fez referência da rodovia, que eles iam abrir a estrada quando encontraram o templo de Tel Motsar e fizeram um viaduto. Tipo o viaduto do chá, para preservar o sítio arqueológico. Tem essa escavação que foi encontrada e outras coisas menores, né, que estão sendo encontradas aqui e acolá. A arqueologia ela continua com a mesma tecnologia de antes? É o pincelzinho, é devagarinho, ou tem equipamentos novos que você consegue ver, fazer uma radiografia do que tem embaixo ali? Existem equipamentos novos. Nunca vamos escapar do pincelzinho e da... Você fica lá com o pincelzinho? Fica, mas nem tudo é pincelzinho. O pessoal pensa que é o dia inteiro com pincelzinho. Não. A minha esposa até escavou comigo agora lá em Laquis, em julho. A gente pega no pesado mesmo. É um trabalho de servente de pedreiro às avessas. Às vezes vai na picareta mesmo, na enxada. Às vezes é um barranco, você tem que ir tirando aquilo ali. E você não pode fazer buraco de qualquer maneira. Tem que fazer as quadrículas e ali cada um escava. Sabe aquela frase, cada um no seu quadrado? Sei. Eu acho que foi um arqueólogo que bolou isso. Vem? Não sei, porque o trabalho literalmente é cada um no seu quadrado. Eu estou escavando aqui, você lá. Aí quando muda a terra, a gente vai mais devagarzinho aqui, porque pode ter alguma coisa para quebrar. Agora, existem alguns tipos de GPS, de georreferenciais, que você mapeia e olha, por exemplo, se tem distúrbios do solo, mas ainda são aparelhos muito caros. Trabalhar, por exemplo, com datação de carbono 14, não é como fazer um exame de DNA que você vai lá no ratinho e o cara já faz toda semana tem um. Não, você não é filho. Não é filho, não é muito caro, é muito caro. Falando em carbono 14, a minha primeira experiência e assim contato com esse teste de carbono 14 foi quando eu fui para Turim e eu fui visitar estava aberto. Por causa do Santos. Fui fazer uma matéria com o Santo Sudário. Santo Sudário. Aí eu fui lá em Turim, um congresso, as pessoas discutindo a veracidade e tal. E eu fui lá ver, e eu entrei na igreja, gravei um pedaço, era proibido gravar, gravei um pedacinho dele e tal. Eu fiz uma matéria muito bacana lá e tal. Exibiram 5 minutos no SBT. Eu gravei umas 3 horas, exibiram muito pouco. TV é assim. Pois é. Só podcast que fala muito. E aí, eu sempre fiquei com essa dúvida, porque lá, para as pessoas que defendem o Santo Sudário, todo mundo diz que é verdadeiro, as pessoas que estavam lá. Só que o carbono deu século XII. Deu século XII, o teste de carbono. Isso então foi o que foi forjado? Forjado. Vários panos como aqueles surgiram na Europa. Não estou aqui desmerecendo a fé dos católicos, por favor, não interpretem assim. Mas vocês sabem que a própria igreja, o próprio Vaticano, não declara oficialmente que aquele é o pano de Jesus. O próprio Vaticano... Hoje, a posição oficial do Vaticano, em que pese alguns padres que entusiasmadamente falem, a posição oficial do Vaticano, pelo menos até a época do Papa Ratzinger, o Bento XVI, eu não sei se o Papa Francisco renovou isso, falou alguma coisa diferente, mas até a época do Papa Bento XVI, a ideia do sudário é uma peça de veneração, mas não podemos afirmar que era o pano de Jesus. Entendi. Será que é por isso que ela ficou fechada por um bom tempo? A igreja estava talvez decidindo o que fazer com isso, não? Não sei, mas ainda continua fechado. Até onde eu saiba, o sudário só tem uma época do ano que eles abrem para exposição. Porque existe na teologia católica alguns tipos de relicários que eles ficam fechados. Então tem a época que ele é aberto e exposto para visitação e depois é fechado. Não é sempre que é visto. Por exemplo, vamos pegar no caso do Brasil aqui, você tem a imagem de Aparecida do Norte. A original mesmo, aquela que foi encontrada pelos pescadores, ela não fica lá qualquer dia que o católico chegar lá, ele vai ver. Não. No altar tem uma réplica. A original ela fica trancada a 7 chaves e tem uma época que eles abrem e mostram a original.
Então não é sempre assim que você vai chegar lá e tá vendo. Quando eu fui lá, eles fecharam por um bom tempo. É. Não sei por qual motivo, mas ficar fechado por um bom tempo. Foi inclusive por isso que foram fazer a matéria lá. Agora, o que foi encontrado já, através da arqueologia, para que comprove a história de Jesus, por exemplo? Tem alguma coisa que já foi... Tem muita coisa. Vamos começar pela própria imagem de Jesus. Nós temos várias informações extra-bíblicas que falam que Jesus existiu. Aliás, deixa eu começar da Bíblia para ir para a extra-bíblica. Ok. O próprio texto pode ser uma prova ou uma contraprova do que eu estou dizendo. Por que razão? Isso é interessante. Até eu vou dialogar um pouquinho com o pessoal da área do direito, do direito forênsico, aquela questão. Você sabe que a primeira contraprova ao que você está dizendo é o próprio testemunho que você está dando. Um bom jurista sabe detectar quando a testemunha foi comprada, quando ela está mentindo. Por isso que quando nós vemos esse tipo de debate, embora o direito do Brasil não é tão apologético quanto o americano, o nosso é mais dossiê contra dossiê, mas o tribunal americano, aquela ideia do debate, se bem que no nosso também, principalmente na área de criminologia, tem lá o advogado fala, outro fala, e ele pede para inquirir a testemunha. Escuta, a senhora estava falando que o meu cliente estava no dia tal, mas é interessante que no dia tal, isso aqui não aconteceu. A senhora está dizendo, a senhora falou antes, agora está... Então, pelo depoimento da testemunha, você sabe apostar, se você for uma pessoa experiente na área, se ela está mentindo ou falando a verdade. Não tem até aquele lie to me, minta para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar os próprios evangelhos. Como é a descrição que eles fazem de Jesus? E me chama a atenção que os evangelhos têm muita coisa que vai na contramão do marketing da publicidade. Porque, embora marketing e publicidade sejam um estudo recente, o uso dessas ferramentas já existe desde os egípcios. Desde os egípcios. A maneira de construir o faraó, tudo era uma propaganda, era um Photoshop da época, já tinha. O nome Photoshop pode ser atual, mas o conceito vem desde a 18ª dinastia, desde a época de Ramsés, 19ª dinastia. Colocar o faraó poderoso, ele não era daquele jeito, etc. Então, nesse aspecto, quando você olha os evangelhos, eles não têm características de uma propaganda. Não. Porque eles têm, em primeiro lugar, pequenas contradições. E diferente do que muitos leigos podem imaginar, a contradição, muitas vezes, é o indício da veracidade. Porque você sabe que o ser humano, ele nunca consegue descrever algo verdadeiro da mesma forma que o outro que testemunhou o mesmo evento. Porque nós temos captações mentais diferentes. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, nossa, o estúdio lá do Celso era legal, tinha a placa do YouTube lá, tinha o pode ser ali atrás dele, tudo e tal. Aí vai chegar uma outra pessoa aqui e falar, nossa, ele estava com um microfone da marca tal, e ele não vai mencionar nada disso aqui. E além de eu mencionar algo que o outro não vai mencionar, poderá haver pequenas divergências entre nós. Alguém vai falar assim, nosso estúdio era grande demais. Não, era um estúdio... Tava frio, não. Se bem que a temperatura pode ser o ar-condicionado que mudou, né? Mas não, mas temperatura também, porque o que é muito frio para mim não é para o outro. Sim. Então essas pequenas contradições fazem parte de um depoimento autêntico, diferente do que as pessoas pensam. Quando os depoimentos são exatamente os mesmos... Combinado. Foi combinado. Agora, você não pode errar nos elementos centrais. Aí quando eu pego os 4 evangelhos, eles seguem isso. Em pequenos detalhes, eles acabam se contradizendo. Foi Maria que chegou primeiro ao túmulo ou foram as outras mulheres? Quando ela chegou, o túmulo estava vazio, tinha um anjo lá dentro. São questões periféricas. Mas no central, eles se harmonizam. Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, foi crucificado, ele não morreu enforcado, ele foi crucificado, foi em Jerusalém, foi sob Pôncio Pilatos. Todos, eles são muito iguais nesse sentido. Interessante. Tem toda a característica de depoimento verdadeiro. Segundo, eles contam uma história que não convenceria ninguém. Isso é um indício de veracidade. Se você quiser convencer as pessoas a beberem essa água aqui, vou tapar o rótulo até... E vamos supor que essa água aqui fosse uma água que veio do rio Tietê. Ok. Você não vai falar isso. Olha, compra essa água aqui. Ela veio do rio Tietê, mas beba, assim mesmo, que eu garanto. Não, você vai esconder que ela veio do rio Tietê. Jesus não. Beba essa água e ela veio do rio Tietê. Eles contam
Por que eles contam? Falar de um mestre que morreu crucificado, que teve medo de morrer. Porque Jesus teve medo. Teve medo de morrer? Teve, ele suou sangue. Ele implorou ao Pai para afastar dele aquele cálice. Essa é a figura do anti-herói, de acordo com os moldes heróicos que a população desejava. Heródoto dizia que somente um homem idiota e tolo vai ensinar os seus discípulos a voltar a face se alguém lhe bater. E Jesus manda fazer isso. Quando você pega a Ética Nicômaco de Aristóteles, Aristóteles fala: o homem virtuoso é assim, assim, assim. O homem que não tem virtude é assim. Quando ele descreve o homem que não tem virtude, ele descreve muitas coisas que Jesus vai fazer depois. Por exemplo, conversar com mulher em público. Pegar crianças. Quando Jesus fala o seguinte, com as criancinhas, vinde a mim os pequeninos, isso pode ser bonito para político, hoje em época de campanha. Na época não era de bom tom para um filósofo, para um mestre. Jesus falar, quem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se eu falasse num programa de investimento de dinheiro. Você quer vir comigo? Então pegue todo o seu dinheiro, tire do banco, deixe numa caixa no meio da Praça Selar e me siga. Isso é idiotice. Então, não pode ser uma coisa falsificada. E outros elementos mais que eu podia citar. Porque se fosse falsificado, eu ia fazer uma história perfeita. Nunca ia contar Jesus conversando com uma samaritana, você está entendendo? No meio de um poço, uma mulher de vida dúbia. Eles não iam contar isso. Não era politicamente correto. Então, os evangelhos estão na contramão do politicamente correto. Isso é indício de veracidade, de autenticidade do depoimento. Fora da Bíblia, Jesus, mais do que Alexandre o Grande, mais do que Pitágoras, mais do que Sócrates, mais do que Platão, tem indícios extra-bíblicos que confirmam a sua ideia, a sua existência. Eu hoje, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, eu não tenho nenhuma prova da existência de Sócrates. Zero. Zero? Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Alexandre o Grande. Zero. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Pitágoras. Zero. A biografia mais antiga de Pitágoras data de mais de 500 anos depois da vida dele. Depois de 500 anos? E aí ninguém E o teorema dele? Ficou? Não é uma prova? Boa pergunta que você faz. Tem um ateu, já morreu já, Bertrand Russell, que escreveu o livro Why I'm Not a Christian? Porque eu não sou um cristão. E Bertrand Russell era um gênio. O cara era gênio. Depois eu volto nas provas arqueológicas, mas só para abrir esse parênteses para te responder. Tanto é que quem estuda matemática tem o Principia Mathematica em latim, que o Russell escreveu, e que foi o livro base de muitos matemáticos e geômetras. Uhum. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. O cara era, assim, fora da curva. E ateu. E crítico da Bíblia. Então, você pega uma pessoa com um intelecto, assim, extraordinário. Quando ele era vivo, ele escreveu esse livro, Porque Eu Não Sou Cristão, e muitos jovens abandonaram a fé seguindo. E um dos fortes mantras que ele sempre entoava, vamos dizer assim, parem de perder tempo com Jesus. Jesus, a gente nem sabe se existiu. E se existiu, era uma figura patética. Os ensinos dele não ajudam nada ao mundo. Voltem-se para o Teorema de Pitágoras e o seu autor. Pitágoras, sim, era o homem que todos nós deveríamos honrar. Foi o homem mais inteligente que passou por essa terra, dizia Russell. Pitágoras é o verdadeiro fundador da matemática e da ciência. Se o mundo abandonasse Jesus e cultuasse Pitágoras, estaríamos muito mais evoluídos do que estamos. Isto dito por alguém com todo esse know-how acadêmico, imagina os jovens. E comparando Russell com aquele pregador da igreja do interior, quem ganhava intelectualmente? Russell. Só que o curioso é que, como eu falei, a prova arqueológica de Pitágoras, a biografia dele é 500 anos depois da morte dele. Uhum. Os historiadores não têm nem certeza se Pitágoras existiu. O teorema que é dito de Pitágoras já foi usado pelos egípcios para fazer pirâmides cerca de 1.800 anos antes de Cristo. Não, 2.500 anos antes de Cristo. Pitágoras, se existiu, estaria no 6º século. Eu estou falando 2.100 anos antes, já tinha as pirâmides do Egito usando o mesmo teorema. Então, não sei se é ele mesmo que fundou. E mesmo essas biografias mais antigas dele, que datam de 5 séculos depois da sua morte, o descrevem da maneira mais patética.
Pitágoras era um sujeito, apenas um líder de uma seita que praticava o vegetarianismo, não por questão de saúde, porque ele odiava comer legume e não recomendava ninguém comer legumes, mas pregava o vegetarianismo porque ele acreditava na transmigração de almas, que uma alma sai de um corpo e entra no outro. Então ele achava que você podia morrer e reencarnar ou entrar. Não era bem reencarnação, era uma transmigração. Uhum. Você entra para o corpo de um boi e se eu comer o boi, estou praticando antropofagia. Eu posso estar comendo um ancestral meu, um parente meu. Tem até uma história dessas aí que uma vez uma mulher estava batendo num cachorro na rua e ele tirou o cachorro e defendeu o cachorro e falou com a mulher para não bater porque ele escutou nos gritos do cachorro a voz de um amigo que tinha falecido. Ele tinha uma idolatria, um lado místico dos números. Então esse é o verdadeiro Pitágoras. Agora vamos falar de Jesus, que Bertrand Russell eliminou. Olha quanta coisa Jesus deixou aí de marco para a sociedade. E não somente isso. Enquanto a biografia mais recente de Pitágoras é séculos depois dele, as biografias mais antigas de Jesus datam de apenas algumas décadas depois da morte dele. São os evangelhos. E os manuscritos que nós temos desses evangelhos datam do 2º século em diante. Menos de 50 anos depois. Fora dos evangelhos, eu tenho Jesus mencionado por Tácito, Suetônio, eu tenho Jesus mencionado por Flávio Josefo, sabe? Serapion, que também menciona Jesus, e são todos que não eram cristãos, nenhum desses eram cristãos. Ok. E mencionam. Enquanto o Pitágoras, eu não tenho ninguém contemporâneo falando dele, de Jesus eu tenho 4 fontes aqui. Tem o Talmud, que provavelmente fale de Jesus também. Então Jesus tem muito mais provas arqueológicas sobre ele do que outros. E tem não chega a chamar de prova porque é um elemento meio contestável, então vou colocá-lo aqui apenas para ilustrar. Sim. Que é o famoso ossuário de Tiago, caixão de Tiago, irmão de Jesus. Não sei se você ouviu dessa dessa eu não sabia. Tiago, irmão de Jesus. Porque Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Uhum. E Daniel Olam, acho que é Daniel Olam, é um colecionador, melhor dizendo, de antiguidades de Israel. Ele tinha um ossuário na casa dele. O ossuário era uma caixa de pedra onde a pessoa, quando morria, colocava os ossos dela ali dentro. E escrevia o nome. Então, ali estava escrito em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Não, acho que estava escrito em hebraico, perdão. Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E quando isso foi decifrado, ficou estranho, porque o normal era dizer fulano, filho de Beltrano. Você nunca colocava de quem seria irmão. Será então que não era o irmão de Jesus, uma prova arqueológica? Só que esse ossuário deu tanto rebu em Israel, tanto rebu, porque uma prova arqueológica de Jesus, assim, na mídia, na academia também tem, sabe? E um grupo de acadêmicos... Porque lá para os visitantes e turistas de outros países que vão lá visitar, Jesus, ok. Jesus viveu aqui. Para o judeu... Não. E eu sei que alguns acadêmicos diziam, não, isso aqui é falso, é verdadeiro, é falso, é verdadeiro. E no final das contas a coisa foi para um juiz avaliar. E o juiz tinha formação em arqueologia, ele tinha um doutorado em arqueologia, depois ele foi fazer direito. Aí o juiz falou assim, olha, do ponto de vista arqueológico que eu conheço, não há nada que vocês tenham mostrado que é contra a autenticidade dessa escrita. Portanto, do ponto de vista jurídico, esse caso está encerrado. Vocês não podem mais acusar o Daniel Olam de falsificador de antiguidades. Aí o pessoal ficou chateado. O juiz não afirmou que era verdadeiro. Ele apenas disse que o que eles estavam argumentando que era falso, não era falso. Não era argumento. Só que aí eles pegaram e deram um golpe jurídico nele. Ele levou esse ossuário para exposição no Canadá e nos Estados Unidos. Aí eles falaram assim, então se não tem provas que é falso, pode ser verdadeiro. Se é verdadeiro, ele cometeu um crime, porque ele tirou do país sem autorização do Instituto de Antiguidades. E o prenderam por isso. Eu segurei esse ossuário 2 vezes no colo. Você segurou? E não podia fotografar porque estava sob custódia. Eu tinha um amigo que trabalhava no departamento de antiguidades, ele me levou.
Aí 2 vezes eu peguei no colo. E depois ele trincou a parte ali. Então é um ponto que hoje a gente não sabe. Será que realmente foi forjado, não foi? E não tem como comprovar isso, como teve a comprovação do Santo Sudário pelo exame de carbono? O que não tem... acontece? Eles fizeram algumas ali, mas os laboratórios trouxeram dados diferentes. Aí, e os laudos diferentes. Por exemplo, um laudo dizia que é tudo falso. O outro laudo diz que não, que a pedra era verdadeira, era antiga, mas a inscrição era falsa. Aí o outro dado falou, não, mas ela tem pátina. Pátina é uma coisa que só com o tempo você consegue acumular. Se eu fizer um risco aqui na mesa, com o passar do tempo vai acumulando uma microsubstância ali, chamada pátina. E principalmente em metal, em pedra. E no futuro eles conseguem com o microscópio olhar se há acúmulo de pátina ali. E pelo acúmulo de pátina eu sei se aquela inscrição é antiga ou se ela é falsa. Aí depois já sai um terceiro laudo, que a metade da inscrição era verdadeira, quando dizia Tiago, filho de José. A parte irmão de Jesus foi acrescentado. Né? Então, isso pelo laudo. Pelo laudo. E aí parou. Ninguém mais mexeu com isso. O próprio dono foi um negócio para a imprensa. Aí deixou. Então hoje é uma peça que eu coloco, não posso afirmar nem desafirmar, mas coloquei aqui no bolso. E isso pode acontecer com as novas descobertas também? Sim, sim. Porque quem não acredita vai sempre querer provar o contrário. Exatamente. E quem acredita e encontrou vai defender o seu achado, não é isso? Claro. Tem uma historinha que eles contam que uma vez na Índia, um sujeito estava reverenciando as águas do rio Ganges. Aí um amigo chegou e falou com ele, rapaz, não fica mergulhando aí não, que esse rio está sujo, poluído. Ele falou, não está, aqui é o rio sagrado. Aí o amigo ficou chateado, porque ele não aceitava, pegou umas gotas do rio, colocou no microscópio e mostrou para ele. Quando ele colocou o olho e viu as águas completamente poluídas, desgostoso com a realidade, ele quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Essa anedota contada parece coisa assim, é o crente versus o cientista, mas no mundo da ciência também existem muitos quebrando o microscópio, porque as evidências estão indo na contramão daquilo que ele defende em sala de aula na tese dele. Todo cientista é ateu ou não? Não, pelo contrário. A maior parte dos cientistas hoje não são ateus. Na verdade, hoje a academia, é lógico que os dados variam de país para país. Se você for em países como a Finlândia, Suécia, você vai ter um número maior de ateus. Mas se eu pegar o montante global, a maior parte dos cientistas da área de biologia, química, física não são ateus. Eles podem não subscrever a Bíblia, podem não ser religiosos conservadores, mas eles não são ateus. Acreditam em alguma coisa. Alguma coisa. Nem agnósticos, não acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Acreditam em Deus. Porque o começo do universo é bastante contraditório, né? Sim. Como começou tudo. Sim. Como começou tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como tudo começou. Porque eu sou muito ignorante nisso, porque eu fui ler tempos depois a sequência que veio, o Big Bang, né? Aí criou, aí depois com o tempo aquelas as micropartículas, depois veio os dinossauros, aí viveram não sei quantos anos e viveram acho que quase 200 anos, 190 anos. Alguma coisa, bilhões de existência da Terra, os dinossauros... 190 porque foram extintos. Essa área não é minha, viu? Deixando claro, isso é paleontologia. Então, daí depois o ser humano surgiu... O ser humano não, o primeiro homem surgiu 65 milhões de anos. Aí vem o Ramapithecus, depois vem depois do Ramapithecus vem o Dryopithecus, depois vem o Afarensis, não sei o que é Afarensis, depois vem o Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, eu não lembro de cor, mesmo porque acho que nem os biólogos sabem, porque eles sempre mudam essa genealogia aí. Tem época que o Australopithecus, por exemplo, que o Neandertal entra na genealogia humana, tem hora que ele sai, tem hora que ele volta, tem hora que ele fica do lado. E eu até explico, isso não é muito a minha área. Até quando o pessoal às vezes confunde um pouco a arqueologia. Sim, com a... Eu falo, olha, eu sou Indiana Jones, Jurassic Park é outro departamento. Dinossauro não é comigo, não. Fósseis. Às vezes eu digo, que legal, quer te mostrar uns fósseis que eu tenho aqui. Você pode dizer o que é? Pra mim é uma pedra. Só isso. Pra mim é uma pedra.
O negócio é outro. O negócio é outro, viu? Eu prefiro trabalhar com a história mais recente, que já dá muito trabalho. Já dá muito trabalho. Então, o Big Bang, já que era muito a sua área, mas foi assim que surgiu. Dizem que foi assim que surgiu tudo. Mas isso não é bíblico. Sim e não. Vamos por partes. O correto, e como eu falei, isso aqui eu estou aprendendo com os outros da área. Existem modelos. É o nome mais acertado para falar sobre a origem de todas as coisas. Modelos. São hipóteses que são levantadas a partir de indícios, a partir do que vem, mas não é aquela técnica laboratorial, porque você não tem como falsear isso, você não tem como levar em laboratório o experimento e repetir a criação do universo. É diferente de falar assim, a água a 100 graus, se não me engano, ferve. Se alguém duvidar disso, é simples, é para pegar isso aqui e colocar... Pronto. Em ambiente controlado, você prova, né? Sim. O remédio do laboratório. Esse remédio aqui combate a hepatite C. Como é que você sabe? Não, porque a gente já colocou lá no microscópio, combate o vírus tal, a gente viu, tá aqui. Mas há coisas que nós não temos como repetir, replicar o modelo. Então você cria modelos. E esses modelos são usados para descrever o que pode ter acontecido. Hoje, a rigor, mas repito, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Tem o meu amigo Sérgio Sacani, pode falar muito melhor, viu? O Jaime também, e outros mais, o Marcos Erbelin. Existem modelos variados, o Big Bang é um deles, não é o único. Pode ser o mais famoso, o mais conhecido, o mais popular, mas o Big Bang não é o único modelo que se tem para o surgimento de todas as coisas. Há alguns especialistas que defendem o Big Bang, há outros que o colocam como uma hipótese, e há especialistas que detonam com o Big Bang, falam que é a maior asneira acadêmica. E todos os três, tanto os que defendem, como os que colocam como provável, como os que detonam o Big Bang, todos eles são pessoas com PhD, artigos publicados, científicos, etc, etc. Bom deixar isso claro. Contraria o texto bíblico? Não necessariamente, porque a Bíblia não entra nesse mérito. A Bíblia simplesmente se limita a dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. E como é que foi que Deus criou no princípio? Tá certo? Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus divisão entre a luz e as trevas. Não poderia ser aquela faísca inicial, aquele boom que deu origem a tudo, pensando no modelo do Big Bang? Por que não? A bem da verdade, você vai ter alguns teólogos que pensam que o universo, tudo veio surgir em poucos milhares de anos, então isso aí estaria contra a Bíblia. Outros pensam que não, que a Bíblia não fala quando o universo surgiu. E até a noção de tempo, ela é variável no universo. O dia da Terra não equivale ao dia de Júpiter, né? E o próprio Einstein dizia que o tempo é relativo. A partir da velocidade da luz, o tempo ele dá curvas, o tempo pode ficar curvilíneo, o tempo é relativo. Então, é difícil falar alguma coisa. O que eu particularmente não subscrevo é a hipótese darwinista, não somente porque ela vai contra a Bíblia, mas é porque ela tem uma série de questões que não me convenceram até hoje. Já conversei com muitos evolucionistas, um diálogo muito amistoso, não me senti desrespeitado por eles, mas hoje eu não me vejo convencido da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, né? Apesar dela ser tão batida e quase que um dogma da ciência, quem questionar Darwin hoje é colocado na mesma onda de um terraplanista, de um ufólogo, né? Não vejo, não é bem essa questão, mas eu ainda tenho sérias dúvidas sobre ela. E com relação à Bíblia, por mais fantasiosa que pareça ser a narrativa de Gênesis, como cristão, eu tenho que dizer que se eu estou acreditando na fantasia, eu estou em boa companhia, porque Jesus lidava com esse relato como sendo histórico e não como sendo uma metáfora. Jesus, quando falava da criação, ele tratava como uma questão histórica. E Jesus sabia diferenciar uma história de uma alegoria. Quando ele queria contar uma alegoria, ele contava, né? Sim. Ele contava. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma, varreu a casa até encontrá-la, né? Havia um homem que vendeu tudo, que possuía e tudo, rico e Lázaro. Jesus sabia contar uma parábola. Ele fazia parábolas e conversava, mas era por entendimento das pessoas. Que era a maneira das pessoas entenderem isso.
que já era uma comunicação incrível. Incrível. Né? Os rabinos gostavam de parábolas. E você, como comunicador, sabe, você pode até dar uma aula sobre isso para mim. Quando você... Não, claro. Comunicador é que é você. Não, por favor, meu amigo. Olha o currículo do homem. Você sabe, na TV, o storytelling, o apelo que tem. Sim. Eu lembro, por exemplo, até acho, eu vou falar isso aqui no ar, quando eu cheguei aqui, pessoal, a primeira coisa que eu falei para o Celso é que tem um restaurante em Engenheiro Coelho, sabe? Sim. Eu vou até lembrar o nome do restaurante. Um restaurante simples e... Eu vou lembrar lá daqui a pouquinho. Se alguém de Engenheiro Coelho depois lembrar, manda aí nos comentários. Põe nos comentários aqui, que agora o pessoal fica chateado que eu esqueci o nome dele. É muito simples, é uma família. A mãe, o filho ali, tem 2 filhos. E você, quando fez um programa ali em Engenheiro Coelho, construindo sonhos da casa. Você foi almoçar nesse restaurante muito simples e tirou uma foto com os proprietários. E essa foto está até hoje lá no lugar de destaque. Que legal. Sabe? Quantas já fui almoçar lá e falei, o Celso Portiolli esteve aqui. Então, por que eu estou entrando nessa questão? Quantas vezes você, no seu programa, colocava quadros, esse mesmo da casa, que era uma história contada, o storytelling. O programa que eu faço hoje é um sucesso porque as pessoas contam a história da vida. Dona Efa. Dona Efa. Eu ia mandar mensagem para Laura e ela tá aqui, né? Obrigado, meu amor, me salvou. Se ela quiser entrar aqui, fica à vontade, viu? Quer tomar um café, um chá, alguma coisa? Não, já tô só aguinha mesmo. Só aguinha. Mas é Dona Efa. Aliás, um abração pro pessoal aí do restaurante. Dona Eva? Dona Efa. Dona Efa. Dona Efa. Beijo, Dona Efa. Viu? Toda a família. Ela já faleceu. Ela já faleceu. Um beijo para toda a família da Dona Efa. Disseram-me que já faleceu. Eu espero que não esteja cometendo um erro aqui, viu? Disseram. Não sei. Porque a gente vai lá só ver o filho dela. Se ela não faleceu, me perdoe. E se ela faleceu, também perdoe, porque a informação alguém falou uma vez. Mas o filho dela é muito simpático, ele atende ali no caixa. Um abração para ele e tá sua foto lá até hoje. Eles estão honrando. Muito obrigado. Mas olha que interessante, eu vou citar 2 coisas dessa ilustração aqui. Primeiro, você foi lá e certamente você contou a história de alguém que conseguiu a sua casa e tudo. Outros apresentadores fizeram isso, o Gugu fazia isso, o próprio Silvio Santos, Luciano Huck. Sim. Isso prende as pessoas, traz identificação. E a partir disso já vem o meu lado arqueológico. Aquela fotografia sua hoje já virou uma peça museológica, do ponto de vista técnico. Ok. Porque ela está agora numa parede de um restaurante para que todo mundo que entre aí saiba, Celso Portiolli esteve aqui nesse lugar. Não é mais... E olha bem, é uma fotografia que agora eu sei que você esteve lá, porque toda vez que eu vou almoçar lá, eu vejo a fotografia. Sim. Então, Jesus, pegando esse princípio da comunicação que usamos até hoje, e é uma forma indireta de Ibope do programa. O programa ficou eternizado. Sim. Tá naquela foto lá. Você nem sabia disso. Você foi lá, foi mais um programa dos muitos que você gravou. Sim. Foi para a memória. Mas, para eles, a memória foi materializada naquela imagem. Jesus fazia a mesma coisa. Jesus pegava o storytelling, contava histórias do povo, coisas simples, com profundidade. Jesus usava a ironia, porque a ironia é um tipo de inteligência muito interessante, porque o estúpido, o arrogante, o orgulhoso e o ditador não percebem a ironia. Isso dá até um estudo psicológico. Ele não percebe. Não percebe a ironia? Quem não percebe, então, ditador? O ditador, o estúpido, o arrogante, ele não percebe a ironia. Que maluco isso. Ele não percebe. Pode olhar que na época da ditadura militar, o pessoal censurava, às vezes, uma coisa que não tinha nada a ver e deixava passar uma música. Pai, afasta de mim esse cálice, pai, que hoje qualquer um vê que era contra a ditadura e eles não percebiam. Na história toda foi assim. Então, voltando à questão de Jesus, ele às vezes era irônico. Você está entendendo? E na ironia dele, ele não se limitava a contar a história. Tinha um princípio também de... Fugiu o nome agora da palavra, um termo técnico que eles usam muito na psicologia, psicodrama. O psicodrama, é lógico que agora eu estou cometendo um anacronismo, porque o psicodrama é uma técnica muito posterior a Jesus, mas como eu disse que o Photoshop é de hoje, mas o uso já tinha lá na época dos egípcios, Jesus também tinha uma espécie de psicodrama que não era criação dele. O mundo antigo fazia isso. Eu vou explicar para o pessoal entender. Eles não tinham PowerPoint, não tinham podcast, não tinham imagem e som, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha cinema. Então, o que eles usariam para ilustrar as mensagens? O teatro. E quando eu falo teatro,
Não estou falando do teatro formal grego. Eu estou falando de encenações que faziam parte do dia a dia. Até hoje no Oriente Médio, assim, você deve ter visto isso lá em Israel. Por exemplo, nós somos muito amigos, mas você traiu a minha amizade. Aí eu pego o meu manto e rasgo. Na vista de todos. Eu não preciso falar nada. Todo mundo percebeu. Isso foi uma parábola. Naquele rasgo ali foi tão forte, foi tão impacto, que é como se fosse aquela música para começar a peça. Sim. Tum, você fica até assim, né? Respeitável público. Daquele, né? Uhum. Então todo mundo entendeu. Jesus, quando a mulher estava ali no pátio do templo, num lugar que tinha um pouquinho de areia, o pessoal, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, tu, pois, que dizes? Ele não falava nada. Ele só sentou e começou a escrever com o dedo no chão. O senhor não vai falar nada? Ele só ficou escrevendo. Aquilo era um ato profético. Era uma dramaturgia que ele estava fazendo ali. Alguns pensam que ali Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens. Porque quando ele levanta, ele falou assim, ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, essas parábolas de Jesus era a maneira mais didática que ele tinha de ensinar coisas profundas partindo do conhecido para o desconhecido, usando a linguagem do povo. Por isso que programas como o que você fazia, e você falou do outro, eu estou mencionando esse da casa lá, você dá uma aula de sociologia que a senhorinha que fez a escola primária entende. Você está falando as mesmas coisas que Emily Durkheim falaria. Só que numa linguagem que ela pode entender, porque você está contando uma história parecida com a dela, de alguém que perdeu a casa na enchente, foi lá e construiu. Você está ensinando solidariedade, você está ensinando tudo, tal. É a mesma coisa que está nos tratados sociológicos, só que de uma forma que o povo consegue entender. Eu digo que o sucesso do programa hoje são as histórias e a identificação do público. O cara se vê ali, fala, essa história é igual à minha, e ele está vencendo, gera até uma esperança, né? Da pessoa vencer também. E ninguém entende, às vezes, o sucesso do programa, mas eu tenho claro para mim que é exatamente isso aí que você disse. Você tem essa visão, essa compreensão do que é o programa e por que funciona, né? E esse é o desafio até acadêmico. É pegar o que a gente estuda na academia, usar a linguagem jornalística e comunicativa que vocês têm e fazer isso chegar no povo de uma maneira que eles entendam. Entendi. Agora, Jesus, muitas profecias já falavam dele. De repente ele surge. Já te perguntaram? Não é um cara inteligente que viu todas as profecias e falou, vou me encaixar nessa e você é o cara? Poderia ser. Mas como é que ele poderia fazer milagres ou profecias posteriores à sua morte? Dos milagres, o próprio Flávio Joséfo, que era inimigo do cristianismo, admitiu... Eu adoro beber água no bico, já é beber no bico aqui. E é bom. E é bom beber no bico mesmo. É bom. Já ia beber no bico. Mas o próprio Flávio Joséfo dizia que ele fazia feitos extraordinários. E ele foi acusado até de bruxaria, de feitiçaria. Então ele fazia coisas realmente fora da curva. Mas vamos falar das profecias posteriores à morte dele. Você esteve lá em Israel. Sim. E você subiu ao Monte das Oliveiras. Sim. Então eu vou contar uma coisa aqui que você viu e o pessoal em casa vai imaginar e se der uma gugada vai achar na internet. Lá você viu do alto do Monte das Oliveiras, aquele cúpula dourada que nós já falamos aqui, que é o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa do lado, aquela esplanada ali do alto do monte. E você vê que nas muralhas tem uma porta que está fechada. Está fechada. É interessante que essa porta, ela era uma porta que ela foi construída na época de Salomão. Não essa, a que está embaixo dela. Porque o muro é o seguinte, você tem um muro aqui e aqui em cima está o muro do século XVI, da época otomana. Mas o muro da época de Jesus está aqui. Então, na época otomana, eles construíram uma porta no mesmo lugar de uma outra porta que estava aqui embaixo. Essa porta que está embaixo data da época de Salomão e foi reformada por Herodes. E na época de Salomão, em 587 a.C., a época da destruição do primeiro templo, o profeta Ezequiel teve uma visão. Ele viu essa porta fechada. Está em Ezequiel capítulo 44, versículos 1 em diante. Diz assim o texto bíblico. Então o homem me fez voltar para o caminho exterior do santuário que dá para o oriente.
e a porta estava fechada. Isso deve ter trazido um caos no profeta, porque essa porta oriental era, na tradição judaica, a porta por onde o Messias entraria em Israel. Ela é chamada em hebraico de Sha'ar Rarachmin. Eles estão esperando. Estão esperando. E ele tem que entrar pela porta dourada, pela porta oriental. Só que, se ela estava fechada, então ele não vai vir. Mas a profecia continua. Esta porta permanecerá fechada. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Cristo passou por essa porta, proclamando-se o rei de Israel, quando ele desceu do Monte das Oliveiras, vindo com uma comitiva atrás, gritando: Hosana ao filho de Davi, Baruch atah Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E ele vai com o jumentinho, que os católicos até celebram no domingo de Ramos. Jesus passa por essa porta e ele entra no templo. Ele passou por ali, como a profecia falou. Depois que Jesus passou, essa porta foi fechada pelos romanos. Lembra que eu falei que foi destruído? Sim. Ninguém mais entrou por ali. E quando os muçulmanos construíram o muro por cima e foram fazer uma nova porta para dar acesso direto ao templo, Suleimão Magnífico recebeu dos colegas essa informação. Olha, o Messias dos judeus vai vir por aqui. Ele falou: é? Então, para impedir que essa profecia cumpra, fecha essa porta de tijolos de cima a baixo, como você viu fechada, e tá com um cemitério aqui na frente. Tem o cemitério. Para que o Messias não passe. Só que em fazendo isso, ele cumpriu a profecia mais ainda. Porque hoje você não consegue ver a porta que está embaixo, mas você vê o monumento que foi colocado em cima. Como é que Jesus podia fazer um prognóstico de algo que ia acontecer depois da morte dele? Jesus também falou: e será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24, verso 14. O que eu estou falando aqui agora? 2000 anos depois, do nome dele. Jesus percorreu o mundo. E não somente isso, ele falou de outras profecias também, da vinda de falsos cristos, falsos profetas, o levantamento de tormentas, de guerras, de terremotos, de crises. Tudo isso está acontecendo. Guerra, tormenta e tal. E os falsos profetas? Também. Mas como que a gente vai saber quem é falso profeta? Aí tem... Boa. Uma vez no Gugu, eles levaram uma coisa interessante lá no programa dele. Eu lembro que eles levaram várias bolsas caríssimas, né? Louis Vuitton, essas Gucci da vida, e levaram algumas falsas feitas na 25 de março. E o especialista tinha que falar. E muitas falam assim: isso aqui é falsa. É tudo igual, tudo igual. Não, não é não. Olha aqui, ela aparenta ser, mas a qualidade não é a mesma. Olha o tipo do tecido. Então, o falso, a característica do falso é que ele é sempre uma marca, uma falsificação, uma cópia barata. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar não são as semelhanças, são as diferenças. Os falsos cristos que vão surgir, eles nunca vão ter a qualidade do verdadeiro, porque a Bíblia fala que quando ele voltar, ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho o verá. Nenhum desses até hoje veio nas nuvens com poder e grande glória. O Henri Cristo, por exemplo, uma vez ele falou no programa do Ratinho, o pessoal perguntou: por que você vem, só anda de avião para cima e para baixo? Para cumprir a vontade do meu pai, porque lá diz assim: eis que vem com as nuvens. Não, mas não é bem isso, Henri Cristo. Pô, sabe, ele é muito inteligente, ele é genial, aquele sujeito. Ele é genial, ele tem uma inteligência definitivamente acima da média. Mas não é aquilo. A Bíblia, quando fala ele vem com as nuvens, fala que todo olho é algo sobrenatural. Sobrenatural. Não é algo da tecnologia. Exatamente, porque eu também ando sobre as nuvens e nem todo mundo me vê. Então ele vem com seu poder, com um grande clangor de trombetas. Os anjos vão ser enviados. A terra toda vai poder contemplar como o Rei dos Reis. Então, eu não tenho como me enganar, mesmo que surja 1, 2, 3, 4 pessoas aí dizendo eu sou o Cristo. Não é falso. Não tem a qualidade da verdadeira vendida lá na Champs-Élysées. E está longe? Ou está perto? Não tem como saber. Não tem e não. Eu vou, já que eu falei tanto de parábola, que era a técnica rabínica que Jesus usou, eu vou pegar uma parábola para te responder isso. Tá. Imagine que você tem uma pessoa cardíaca na família.
E de repente, num belo domingo lá, vocês estão comendo, fazendo um churrasco lá na fazenda, todo mundo feliz, as crianças, todo mundo lá. E esse seu parente cardíaco começa a sentir uma dor no lado esquerdo do peito. O que você faz? Leva correndo para o hospital. Exatamente, imediatamente. Sim. Se for daquele remédio sublingual, já coloca. Isodil, né? Exatamente. Só que pode ser uma dor muscular qualquer. Pode ser gases? Pode ser gases. Mas na dúvida... Vai para o hospital. Vai para o hospital. É melhor chegar lá e o médico falar assim, ele comeu demais gases e todo mundo voltar rindo para casa a arriscar ter um óbito lá na fazenda. Sim. O mundo, profeticamente falando, está cardíaco. E exatamente no momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, fortes dores no peito do mundo estão acontecendo. Pode ser apenas uma dor muscular, o mundo pode continuar aí mais 50 anos, 100 anos, ou pode ser aquela definitiva. Então, eu não sou sensacionalista para marcar uma data para a volta de Jesus. Aliás, até a Igreja Adventista que eu pertenço, ela surgiu de um desapontamento de pessoas que cometeram o erro de marcar data para a volta de Jesus. Não eram adventistas, porque não existia Igreja Adventista. Foi um grande movimento, eu até diria, não sei se vou errar no nome, ecumênico que houve, porque você tinha batista, você tinha presbiteriano, você tinha católico, tinha conexão cristã, tinha várias igrejas que se reuniram com um pregador batista chamado William Miller e falaram que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E é lógico que isso não aconteceu. E quando teve desapontamento... Que dia ele volta? 2 de abril? Não, 22 de outubro de 1844. Mas não voltou, isso não aconteceu. Sim. Todo mundo voltou frustrado para casa e um grupo resolveu, não, vamos estudar a Bíblia, ver onde é que a gente errou. Esse grupo se tornou os Adventistas do Sétimo Dia. E uma dos pilares da Igreja Adventista é, nós não sabemos o dia. Tem até uma música que canta na igreja, o dia não sei do regresso do esposo. Então a gente não sabe. Mas Deus não nos deixou às cegas. Ele falou, quando vocês virem acontecendo essas coisas, Lucas capítulo 21, ergam a cabeça e saibam que a redenção de vocês está próxima. E que são essas coisas? Não é meramente a guerra. Porque guerra tem desde que o mundo é mundo. Sim. Terremoto, desde que o mundo é mundo. Mas Jesus, quando vai descrevendo essas coisas, ele fala o seguinte, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Não assustem, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. E no original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma expressão para uma mulher em trabalho de parto. Paulo, quando fala também, fala assim, que o mundo está caminhando para a volta de Jesus como dores de parto, como uma mulher que está para dar à luz. Você que é pai de duas... Três, né? Você que é pai de 3, eu ainda não sou pai, espero ser em breve, mas... Amém. Amém. Mas você já deve ter experimentado isso. Eu não sei se cada parto deve ter tido um período desde a primeira contração para o nascimento, diferente do outro. Diferente do outro. Diferente um parto do outro. foi um diferente do outro. Um diferente do outro. E mesmo para as mulheres que estão assistindo aqui, elas podem testemunhar isso. Eu conheço mulheres que ela começou a contração, uma criança nasceu num condomínio perto de onde eu moro. Já estava na pracinha brincando, nasceu, escorregou assim no chão, foi uma coisa meio engraçada. Nasceu na pracinha. E já vi situação de uma amiga nossa, foi até fez a nossa cerimonial do nosso casamento, que ela ficou em trabalho de parto, você lembra, meu bem, quanto tempo? Acho que foi umas 6, 7 horas, não sei, ou mais, 12 horas. E não nascia. E não nascia. Então, quando a mulher começa a ter as contrações, já é o momento que a criança vai nascer. É o mesmo exemplo que eu dei do cardíaco. Corre para o hospital. Só que aquelas contrações, ela pode, dali a 2 horas, a criança nascer, dali a 3, 4 horas, 8 horas, 12 horas. E aqui pode ser igual, 1 ano, 1 semana, exatamente, 1 século. Nós estamos em trabalho de parto. Okay. As contrações do mundo já estão tendo. Quando o cara está com dor no peito, não sabe o que é, leva para o hospital. Se o mundo está dessa maneira, aonde está a solução? Eu respondo modificando um pouquinho a pergunta. Em quem? Mais do que o onde. Essa que é a beleza do evangelho. Uma vez uma mulher samaritana perguntou para Jesus assim, os nossos pais adoraram nesse monte aqui, Gerizim.
Lá você não deve ter ido, não, porque ali é Siquém, é na Palestina, não sei se você chegou aí. Eu fui na Palestina, mas eu acho que eu fui... Jericó, Belém. Fui em Belém. Eu já estive em Siquém lá. E realmente, ali que Jacó esteve, os pais. Então a samaritana falava com Jesus, nossos pais adoraram aqui, mas vocês falam que é Jerusalém. E Jesus respondeu para ela, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, ele está em todo lugar esperando pela sua onipresença. Então não é para onde eu correrei, mas para quem eu correrei, para Ele. Tendo uma amizade sincera com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mesmo porque, Celso, eu nunca posso afirmar, não quero morrer. Estou amando a vida que eu tenho, mas eu nunca posso afirmar que esse não vai ser o meu último podcast, a gente nunca sabe. Eu sempre digo isso. A gente nunca sabe. Então eu tenho que estar sempre preparado, não por medo, por saudade. Saudade dele, que ele venha. Eu sempre, a Laura testemunha, a gente faz oração, se for o Senhor, quanto tempo falta para a gente esperar o Senhor? Quanto tempo, Senhor? Volta, Senhor. E olha que eu não posso reclamar da vida que eu estou tendo. Celso, vamos deixar a modéstia de lado. Olha o privilégio que Deus está me dando. Eu chego a alguém famoso como você e já me conhece. Eu tenho que agradecer muito a vida que eu tenho. Para honra e glória de Deus. Não estou sendo... Te conhece e é teu fã. Puxa, obrigado. Mas apesar de eu ter essa vida tão feliz, eu sei que a eternidade não é aqui. Eu não quero ter criança e leucemia conjugada na mesma sentença. Então, vamos agora... minha cabeça está explodindo de perguntas. Mas eu espero aqui. que eu esteja sendo didático na resposta. Tá, lógico, muito. Primeiro lugar, como que você vê Deus? Porque cada um tem dentro de você... Uma imagem. Uma imagem ou alguma coisa. Como que você vê Deus? Olha, um antigo escritor grego dizia o seguinte... Se os animais tivessem deuses e pudessem pintar seus deuses, os cavalos pintariam Deus como cavalos, os bois pintariam Deus como boi. Quer dizer que Deus é uma imagem, era uma crítica aos deuses do Olimpo, porque diziam que... Estou querendo lembrar agora o nome do autor grego que falou isso, daqui a pouquinho vem. Dizia-se que Deus é apenas um fruto da nossa imaginação. E realmente... Quem pode dizer que Deus não é apenas um reflexo daquilo que eu quero? E assim foi no paganismo. Se você pegar Zeus é apenas um espelho da humanidade que o produziu. Osíris é apenas um espelho do ideal egípcio, do ideal grego, dos romanos, Júpiter, né? Mas com a Bíblia não acontece isso. Por qual razão? Em primeiro lugar, porque o Deus que apresenta na Bíblia, ele é inominável, indescritível, inimaginável. E eu vou sair da Bíblia para entrar na filosofia. Então, para começar a dizer quem é Deus para mim, deixe-me dizer o que ele não é. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Está lá na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Imagine que o universo ele tem um diâmetro. Eu esqueci quantos milhões de anos-luz que é o tamanho do universo. Mas o universo ele tem limites. É finito, ele então. É finito. Finito, ok. Finito. Deus está acima do universo. Uau. Então não existe nenhum espaço que caiba a Deus. Deus não duela com sua vontade. Deus tem um tempo próprio dele, que não é necessariamente o tempo humano. No tempo de Deus. Ele não teve princípio nem terá fim. Deus não sabe, Deus não aprende nada. Deus sabe tudo. Deus não raciocina, Deus sabe. Raciocinar e chegar a uma conclusão. Deus em si mesmo se basta. Não existe nada na natureza que se compare a Ele. Por isso que a Bíblia fala, vocês não vão fazer imagem de mim. Não vão fazer imagem, porque vocês não sabem como eu sou grande demais. Só que esse Deus que é tão grandioso, tão inimaginável, tão tudo para ter produzido o universo, ele precisa ser conhecido. Aí tem um paradoxo. Jesus falou, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas se Deus é incognoscível, como é que eu posso conhecê-lo? Pior, eu preciso conhecê-lo para ser salvo. Você mesmo perguntou qual a imagem que você tem dele. Como eu posso ter a imagem de alguém que é indescritível, que está acima de tudo, que não tem nada na natureza que eu possa pegar por parâmetro? Aí a Bíblia mostra
um movimento desse Deus que é lindo. Lutero fazia uma diferença entre, em latim ele escrevia, o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é Deus na sua essência. Ninguém se assemelha a ele. Ninguém pode imaginá-lo. Ele não tem falta de nada. O Deus revelatus é aquele Deus que ele se diminui para ficar no meu nível, de modo que, mantendo a serenidade e a grandeza de um Deus, o caráter de um Deus, ele fica pequeno bastante para que eu possa abraçá-lo. Esse é o movimento da revelação. E o Lutero, já que eu citei, ele continua dizendo que os homens, o Calvino também falou um pouco sobre isso nas institutas da teologia cristã, que os homens usam uma máscara para esconder o rosto. Deus é o único que coloca uma máscara para revelar o rosto. A máscara que oculta o rosto humano, Sim, revela o rosto de Deus. E essa máscara foi uma diminuição que Deus fez de si mesmo para que nós pudéssemos entendê-lo. Aí agora eu já saio da teologia judaica para entrar na teologia cristã. E como foi esse movimento? Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu ali a sua epístola aos Colossenses, ele fala, tenham em vocês o mesmo, aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, existindo na forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e vindo viver no nosso meio. Isso é fantástico. Essa palavra esvaziou em grego é kenosis. É como se você literalmente pega essa garrafa e você joga água aqui, olha. Não sei se a câmera está pegando, ó. tá pegando. É isso aqui, ó. E diz que ele se esvaziou da sua divindade. Ficou oco. Foi a expressão que Paulo usou. E ele foi, e aí vem o complemento com o apóstolo João, esse verbo, ele se encarnou vivendo em nosso meio. Então Jesus se tornou Deus em forma humana. E o preço que ele pagou para se revelar foi se diminuir. Ele não perdeu as características dele de Deus. Deixou de usar. É como se de repente eu tivesse agora um Porsche do mais caro que você pode imaginar. E um belo dia você me vê andando a pé com a Laura na rua. Isso nunca vai acontecer. Mas só imagina, se de imaginar se trata. E você fala assim, Rodrigo, cadê o seu Porsche? Aquele carrão que você passava na rua. Todo mundo... Pois é, Celso, o negócio é o seguinte. A minha esposa adquiriu uma fobia de carro. Ela não pode andar em carro. Uhum. Então eu amo tanto a minha esposa que o único jeito que eu tenho de caminhar com ela, sem ela passar mal, sem ela... é andando a pé. Mas e cadê aquele carrão seu? Não, tá lá, tá guardado na garagem, ele ainda é meu. Mas você tem que andar de carro. Falou, não, peraí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, o carro é que é meu dono, não eu que sou dono dele. Se eu sou dono bastante para usá-lo ou não usá-lo. E sou dono bastante para, por amor à Laura, eu deixar o conforto de um automóvel e andar a pé no sol quente para andar do lado dela. Essa analogia que eu estou falando é o que Deus fez. Então, Jesus se esvaziou-se. Não perdeu. Deixou na garagem. Deixou na garagem. E ele veio fazer a missão dele aqui. Revelar o Pai. Revelar o Pai. E foi tentado. Como nós, a nossa semelhança. E quando ele foi tentado, ele estava... Como ser esvaziado. 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 Tanto é que Jesus nunca usou o poder dele que ele podia. Uma vez, eu estou escrevendo um livro. Falando em livro, temos que mostrar seus livros aqui. E esse outro eu vou mandar quando ficar pronto também, sobre Maria Madalena. Tá. E ali na correção, uma das editoras questionou uma coisa, falou, Rodrigo, mas é tão estranho falar que tem um conflito cósmico do bem e do mal. Não pode ter conflito entre Deus e Satanás. Eu falei, você tem razão. Num aspecto você tem razão, porque Deus é tão poderoso que se Deus lutasse com o diabo usando as forças de Deus, não teria luta. Teria massacre. Imagina o Mike Tyson. Eu e o Mike Tyson. Pronto. Eu vou piorar, você ainda é forte. Vou pegar assim, uma criancinha de 2 anos e o Mike Tyson. Não teria batalha. Vamos ver a luta hoje. Mike Tyson versus um menino de 2 anos. Não tem. Vai ter um massacre. Sim. A menos que o Mike Tyson se torne um menino de 2 anos. Porque Deus não luta com o diabo usando a força dele. Ele usa o caráter dele. Porque se ele usasse a força, não teria conflito. É isso que eu quero dizer.
Muita gente vai se chocar eu falando, não, mas eu sempre pensava que é o poder de Deus que vence o diabo. Sim, é o poder de Deus. Mas já parou para pensar que se Deus usasse o poder dele, a luta nem começaria? Se Deus usasse o poder dele contra o diabo, a luta nem começaria. Não, e outra coisa, se usasse o poder, como que a gente enfrentaria o dito cujo. O dito cujo. Exatamente. Então o que Deus faz? Deus vence ao diabo, em primeiro lugar, com o seu caráter. Mais do que com a sua força, no sentido de o poder Jedi. Tem gente que pensa na força de Deus como poder Jedi. Sim. É o seu caráter. E essa graça que Deus me dá poder para vencer o diabo em nome desse Deus, porque Deus é tão poderoso que Jesus, para expulsar um demônio, não precisou tirar uma espada, voltando ao exemplo lá do Jedi. Aí o diabo saiu correndo com a espada. Jesus falou assim, sai dele agora. Só a palavra dele já era imbuída de autoridade, de dinamis, que é uma tradução para poder. A palavra dele já era poderosa, ele não precisava de bater, nem de dar estrago. A palavra dele já fazia o diabo correr.